Vamos orar. Pai, nós agradecemos por esse dia que o Senhor ministrou o nosso coração, mas cremos que ainda existe uma porção para agora e por isso pedimos que exatamente isso aconteça, Senhor, que o Teu Espírito esteja ministrando aqui agora, Senhor, a nós. Pai, em nome de Jesus, usa a vida do Iago para liberar a palavra do Senhor ao nosso coração, Senhor, que ao abrir da boca seja dada a palavra, seja concedido, Senhor, revelação do mistério do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, libera espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor aqui, Senhor. Libera aqui nessa sala a luz do Espírito Santo, a luz da Tua palavra. Ilumina-nos para que possamos ver a glória do Senhor refletida na face de Jesus. É o que nós pedimos no Teu nome, Pai. Amém. Boa noite a todos. Já dei bom dia, boa tarde, agora boa noite, né? Fico muito feliz de estarmos aqui esse tempo todo. Vou pedir para levantar a mão quem está aqui pela primeira vez à noite, que não veio nem de manhã nem de tarde, só para ter uma noção. Tá, tem um pessoal. Quem veio de manhã e de tarde, levanta a mão, veio nos dois horários. Legal, uma boa maioria, eu acho. Hoje, agora à noite, eu prometo que eu vou tentar falar menos, tá? Tem uns slides aí que eu pedi para o pessoal me ajudar a colocar, porque hoje vai ser mais palestra, tá? A gente teve de manhã um tempo na Palavra de Deus, a gente teve à tarde um tempo também na Escritura, mas agora a gente não vai olhar para a Bíblia, que heresia é essa, né? Mas a gente vai olhar para um tema correlato aos debates sobre masculinidade e feminilidade, mas que é um assunto um tanto atual, né, que é o assunto da ideologia de gênero. Você deve ter ouvido falar nisso. Eu não vou nem colocar cronômetro aqui, porque minha esperança é falar rápido. Eu só tenho 30 slides, certo? Então eu acho que isso para mim é pouquíssimo. Não, geralmente eu dou palestra com 120, né? Estou com 30, então acho que vai. A ideia é poder compartilhar com vocês só uma pequena introdução para ajudá-los a saber por onde caminhar nesse tipo de assunto, para que nos nossos debates e conversas sobre masculinidade e feminilidade, a gente saiba como igreja defender a razão da nossa fé e da nossa esperança em um tema que afeta os nossos filhos, né? Afeta as nossas famílias. Só testar aqui se está funcionando. Foi? Foi? Só que não olha. Tem que botar para cá? É para cá? Tem que ligar o controle? Tá ligado. Foi. Eu tenho que apontar para cá. Ou foi vocês que fizeram aí? Foi você, né? Você vai comigo aqui, certo? E aí, meu sistema é interessante. Eu vou fazer assim, ó. Sempre que eu apontar aqui, tu passa o slide, certo? Que eu não tenho que ficar dizendo vai, que é um saco, né? Fico só... Aí tu passa aí, beleza? Vai ficar ligado aí? Tudo nosso. Tá aqui. Ideologia de gênero, você deve ter ouvido falar desse tipo de coisa aí nas redes sociais, na internet e tudo mais. A forma mais comum de se ouvir a respeito disso é que querem transformar nossas crianças em viado, né? Pelo menos é assim que recebo no meu WhatsApp, não sei se é assim no seu, certo? E por mais que haja formas muito rebuscadas de lidar com o assunto, é basicamente isso, tá? A ideologia de gênero é um termo pejorativo, não sei se você sabe disso. Você não vai encontrar nenhum livro de um defensor da ideologia de gênero dizendo que defende a ideologia de gênero. O termo técnico nas ciências sociais é perspectivas de gênero. É o debate sobre o gênero. A gente, mais conservador, chama de ideologia de gênero porque a gente quer azucrinar mesmo e quer tratar como uma ideologia e não como uma ciência, justamente como é. O problema é que quando a gente fala ideologia de gênero, a gente já está marcando uma posição muito clara. E se a gente estiver em um círculo mais afeito a esse tipo de ideia, a gente já está dizendo o que é que a gente acredita antes mesmo de argumentar. Perspectiva de gênero é um tema interessante. Começa com o feminismo de segunda onda, tá? Você deve ter ouvido falar nas ondas do feminismo, que foram se desenvolvendo ao longo do mundo. Dizem que a gente está na terceira ou na quarta onda. Você tem algumas obras sobre a libertação da mulher de ser mulher. O pessoal da filmagem aí vai sofrer comigo se mexendo aqui hoje. Eu vou ficar para cá, que aí o rapaz ali... Hã? Deixa
Amém. Você tem algumas obras que se tornaram famosas nesse período. Você tem A Mística Feminina, da Beth Friedman, o famoso Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e o Gênio Feminino, da Júlia Kristeva, certo? São livros que falavam muito sobre os ideais do que significava ser mulher e uma possibilidade de libertação desses ideais, de forma que você não é mulher, não nasce mulher, você se torna mulher através de entrar num grande esquema de papéis. Esse é um tipo de ideal que foi crescendo até chegar em um nome muito famoso, que é Judith Butler. Judith Butler, se eu não me engano, é uma filósofa que fala e escreve muito sobre temas envolvendo o gênero. Gênero é uma palavra que passou a ser usada para descrever a autopercepção sexual. Você nasce com um sexo biológico, você é homem ou mulher. Existe o que chamam de intersexuais, é uma minoria, cada caso é lidado com mais cuidado. Normalmente você nasce com cromossomo XX ou XY, com a genitália masculina ou a genitália feminina. Agora, disse que além do seu sexo, você possui um gênero. O seu gênero é a sua autopercepção sexual, que é independente do seu sexo. Então você pode ser biologicamente homem, mas na verdade você não é homem, você pode ser uma mulher trans. Uma mulher trans é um homem, certo? Que se sente mulher. Ou você pode ser um homem trans. Um homem trans é uma mulher que se sente homem. E esse tipo de linguagem começa a inundar as redes sociais e as conversas na internet, ao ponto de ser um crime você ter uma ideia diferente daquilo que é posto. Pensa, por exemplo, em J.K. Rowling. Ela foi a autora, ou é a autora, de uma série de livros muito pouco conhecido, chamado Harry Potter. Ela, uma vez, comentou uma reportagem no Twitter, que diziam, pessoas que menstruam têm mais propensão a alguma coisa que eu não lembro mais o que era. E ela comentou, pessoas que menstruam, tinham uma palavra para descrever essas pessoas antes, né? É mulher. E a comunidade LGBTQI+, ficou absolutamente transtornada. J.K. Rowling é uma transfóbica. Por quê? Porque para J.K. Rowling, pessoas que menstruam são mulheres. E veja, sairá um especial pela HBO, comemorando Harry Potter, e a pressão dos fãs de Harry Potter conseguiram não fazer com que a J.K. Rowling fosse para esse especial de Harry Potter. Nos Estados Unidos, as pessoas perdem o emprego. Existem notícias bem marginais de sites não muito confiáveis, mas ainda notícias a se averiguarem, de pais que enfrentam processos civis pelo modo como tratam os filhos em suas autopercepções sexuais. O gênero, certo, é uma coisa, existe, é um assunto a ser discutido na nossa sociedade. Discute-se liberdade, discute-se o poder de discursar contra ideias, discute-se questões de transfobia, e você tem o colégio em BH recebendo notificação do Ministério Público como investigado por ensinar coisas diferentes disso. Eu não quero discutir tudo isso com vocês, são muitas coisas, muitos assuntos que envolvem toda essa questão. Eu quero discutir com vocês como é que a gente enxerga todo esse contexto, não é, do paradoxo do gênero. Para isso, certo? A gente vai olhar para uma série de estudos que têm falado sobre esse tipo de assunto. Esse é um estudo que eu gosto bastante, é o The Gender Equality Paradox in Science, Technology, Engineering and Mathematics and Education, no inglês é horrível, então... Essa é uma pesquisa feita com 472.242 adolescentes em 67 países. É o tipo de pesquisa que tem muita relevância. Essa pesquisa descobriu que meninos e meninas tendem a se sair igualmente bem nas matérias exatas, mas que meninas preferem matérias mais humanas. Perceberam que em países pobres, meninas vão para áreas exatas porque elas remuneram melhor, enquanto em países ricos e livres, elas preferem posições mais humanas no seu trabalho por aí. E esse tipo de pesquisa levantou uma questão. 67 países, quase 500 mil de adolescentes pesquisados, e você encontra um padrão que se repete. Mulheres e homens saem basicamente possuem a mesma capacidade para matérias exatas, mas as meninas preferem matérias humanas. Em países pobres, meninas vão para matérias exatas porque precisam de dinheiro. Em países ricos, onde elas têm mais liberdade para escolher as coisas por gosto,
elas preferem matérias mais humanas. Por quê? É algo social que os impulsiona. Elas se identificam em uma rede de papéis que as coloca como alguém que tem que assumir uma função social diferente. Isso foi o que pensou um ator norueguês chamado Harald Eia. Eu não sei como é pronunciar isso em norueguês, me perdoe. Certo? Ele é um humorista da Noruega que leu um livro de um psicólogo chamado Steve Pinker. O livro se chama A Tábula Rasa. É um calhamaço dessa grossura aqui. No A Tábula Rasa, é um livro onde o Steve Pinker escreve sobre os ideais modernos de dizer que o ser humano não possui uma natureza, que ele nasce como uma tábula rasa, e não importa se ele, por exemplo, nasce biologicamente homem ou biologicamente mulher, ele vai se descobrir, né, e se desenvolver ao tempo. Esse é um dos capítulos que ele manifesta. O Harald Eia pega os capítulos do livro do Steve Pinker e ele faz uma série de entrevistas na Noruega. Por que a Noruega é um ponto importante aqui para a gente discutir ideologia de gênero? Porque a Noruega possuía como política pública, ideologia, perspectivas de gênero. Era uma política pública norueguesa, onde eles incentivavam, desde muito cedo, as famílias a fornecerem igualdade de gênero. Tentavam colocar mulheres na engenharia e homens na enfermagem, por exemplo, para que não houvesse tanta divergência. Em 2008, a Noruega foi eleita o país com maior igualdade de gênero no mundo. Homens e mulheres eram livres para conseguir qualquer emprego. Ele fez esse documentário chamado Lavagem Cerebral, eu não vou saber pronunciar isso nem a pau em norueguês. É basicamente uma minissérie documental que foi ao ar em 2010 na TV norueguesa. Foi apresentado por esse comediante que também é sociólogo. Isso é muito comum na Europa. Você tem comediantes com formações acadêmicas muito robustas. Mesmo com tudo isso, não é, que foi feito na Noruega, mulheres passando a ser advogadas, líderes de partido e tudo mais, ainda assim as coisas pareciam muito desiguais na Noruega. Ainda com toda a política pública envolvendo esforços para que a sociedade fosse mais igual, 90% dos enfermeiros eram mulheres, 90% dos engenheiros continuavam sendo homens. E o governo passou anos tentando recrutar mais enfermeiros e mais engenheiras, e em vão. Segundo Christian Maile, que chefiou a Comissão de Igualdade de Oportunidades, os efeitos dessas campanhas só duram 1 ou 2 anos, e então as taxas caem novamente. Por que isso acontecia se as pessoas não possuem uma predileção a nada baseado na sua sexualidade? Se o que importa no fim das contas é uma construção do gênero que não tem nenhuma correlação com quem nós somos biologicamente. A Camila Schneider, da Universidade de Oslo, foi citada no documentário Lavagem Cerebral, e o que eu vou passar para vocês aqui é basicamente um resumo de toda a série do Aya. Ela pesquisou mais de 20 países e concluiu que meninas de países com menos igualdade de gênero procuravam mais áreas de exatas e técnicas que as meninas norueguesas, que quanto mais moderno, rico e livre é um país, menos as meninas se interessam por áreas exatas. E ela tem alguns trabalhos publicados em norueguês, graças a Deus pelo Google Tradutor, que ajuda para a gente conseguir ler alguma coisa. Ela tem vários gráficos interessantes, eu não vou passar muito deles com vocês, mas um gráfico, por exemplo, é esse. Eu posso me imaginar me tornando um pesquisador em ciências, e ela cataloga países, os mais ricos e os mais pobres, e ela percebe diferença entre homens e mulheres. E a segunda é, posso me imaginar trabalhando com tecnologia, e ela percebe uma diferença muito grande entre homens e mulheres em países ricos e uma igualdade maior entre homens e mulheres em países pobres. Por quê? Porque trabalhar com tecnologia dá mais dinheiro. Em países pobres, mulheres procuram a área de tecnologia porque paga melhor. Em países ricos, onde geralmente o que paga não importa tanto, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres nesse tipo de decisão por trabalho. O que acontece é que a Camila Schreider chega à conclusão de que existe uma predileção inata a homens e mulheres nas suas atuações no mundo, de que mulheres tendem a preferir trabalhos que envolvam seres humanos, enquanto homens tendem a preferir trabalhos que envolvam coisas, e que isso poderia ser observado na diferença entre as culturas. Existe um professor que foi entrevistado também no documentário, o Trond Dychet,
Ele é diretor do Departamento de Psiquiatria Infantil do Hospital Universitário de Oslo, e desenvolveu um teste para analisar diferenças de gênero. Eles colocam em uma sala 10 brinquedos diferentes, alguns masculinos, alguns femininos e alguns mais neutros. E ele coloca as crianças para escolherem esses brinquedinhos, né, dentro da sala. Eles mudam a posição dos brinquedos, mudam cores, mudam tudo para poder fazer esse tipo de teste. E ele percebeu que a partir dos 9 meses de idade já começam a existir diferenças entre escolhas de brinquedos entre meninos e meninas, de que a preferência por brinquedos já se manifesta cedo na primeira infância. Um segundo autor, o Richard Lipa, eu tive a chance de ler esse livro dele, o Gender, Nature and Nurture, meu inglês é uma porcaria. Ele questionou mais de 200 mil pessoas em 53 países, ele e sua equipe, na Europa, nas Américas, na África e na Ásia, sobre no que elas gostariam de trabalhar. Ele concluiu que homens são muito mais interessados em trabalhar com coisas, engenharia, mecânica, etc., enquanto mulheres eram mais interessadas em pessoas. Isso, uma pesquisa em 53 países, o que mostra que há um padrão que se estabelece entre os países. Simon Baron-Cohen é primo, ou é irmão, acho que é irmão, do Sacha Baron Cohen. Você assistiu Borat, você sabe do que eu estou falando. Um virou comediante, o outro virou parte do departamento de psicopatologia da Universidade de Cambridge. Eu imagino o Natal dessa família, deve ser muito divertida, né? Ele é um psicólogo britânico. Ele escreveu alguns livros. Ele escreveu um livro sobre testosterona na mente de bebês no feto. Escreveu um livro chamado A Diferença Essencial, Homens e Mulheres e o Extremo do Cérebro Masculino. As pesquisas dele são muito interessantes. O Simon Baron-Cohen, ele é um professor inglês de psiquiatria de Cambridge, que pesquisou crianças recém-nascidas. Na sua pesquisa era apresentado um objeto mecânico e um rosto simultaneamente para que um bebê olhasse. Um objeto mecânico e um rosto eram apresentados simultaneamente para as crianças. Então, eles marcavam por quanto tempo o bebê olhava para cada objeto. Mais meninos olham por mais tempo para objetos mecânicos e mais meninas olham por mais tempo para rostos. Isso no primeiro dia de vida, antes de aprenderem qualquer coisa sobre brinquedos ou preconceitos culturais. Crianças recém-nascidas, primeiro dia de vida, meninos olham mais para objetos mecânicos, enquanto meninas olham mais para rostos por mais tempo. Homens produzem, esse é o argumento dele, o motivo disso, é que homens produzem 2 vezes mais testosterona do que as mulheres, e que esse hormônio influencia o desenvolvimento do cérebro. O Simon Baron-Cohen, ele media a testosterona de bebês dentro do útero, e então observava o comportamento desses bebês quando eles nasciam. Ele percebeu que quanto mais alta a testosterona na fase pré-natal, mais lentos as crianças eram para desenvolver linguagem quando são crianças e fazem menos contato visual. Mais testosterona está associado com o desenvolvimento mais lento da linguagem e de capacidades sociais. E vê só, ele percebeu que meninas que nasciam produzindo mais testosterona mostravam um padrão mais próximo do masculino na escolha dos brinquedos. Ele acompanhou as crianças no estudo até os 8 anos de idade. As crianças que tinham mais testosterona tinham mais dificuldades com empatia, em reconhecer as emoções dos outros ou em entender o lado dos outros. Eles também tinham um maior interesse em sistemas e em entender como as coisas funcionam. Ele chegou à conclusão de que o fato do modo como o cérebro humano desenvolve as suas taxas hormonais definem preferências sociais já desde quando nós nascemos. O que faz com que meninos tenham um desenvolvimento de fala posterior. Quem tem filho menino e menina percebe isso, geralmente as meninas aprendem a falar mais cedo e coisas assim. A conversa é que meninas amadurecem mais rápido, né? Isso é culpa da testosterona, que emburrece nós, certo? Mas aí existem outros fatores que a gente encontra por causa da testosterona no nosso organismo, o que mostra que existe uma diferença inata entre homens e mulheres por causa do modo como Deus nos configurou. Outra pesquisadora que é pesquisada é a Anne Campbell. Ela é da Durham University, uma acadêmica britânica, autora especializada em psicologia evolucionista. Ela escreveu alguns livros, né, A Mind of Her Own,
que é a mente dela própria, Homens, Mulheres e a Agressão, e The Girls in the Gang, falando sobre as diferenças na violência entre homens e mulheres. Essa foi a principal pesquisa que ela fez. A Anne Capibon, de Durham, no norte da Inglaterra, foi uma psicóloga evolucionária, ela já faleceu. Ela disse que se você colocar alguém na sua sala e disser que eles vão tomar um choque doloroso em meia hora, e começa a preparar os equipamentos na frente deles, homens e mulheres reagem de forma muito diferente. Ela diz que pesquisas mostram que homens, sob estresse, preferem ficar sozinhos, enquanto mulheres preferem ter companhia. Mulheres parecem se sentir mais à vontade em intercâmbios corporativos. Ela diz que quanto mais livre é uma sociedade, mais você abre oportunidades para que elas sejam o que elas quiserem. Em países mais pobres, você precisa ser o que der para ser por meios de sobrevivência. Nessa pesquisa que ela faz, de dizer que haverá uma situação estressante à frente e ver como homens e mulheres se relacionam e respondem, ela encontra diferenças inatas entre os sexos. Iago, mas eu sou mulher e eu sou diferente. Claro, existe um padrão e existem as várias exceções, pessoas que não estão dentro de um padrão estabelecido. Você não é menos homem ou menos mulher por isso. O que se está analisando é se existe uma diferença inata entre homens e mulheres, e se aquilo que a gente viu na palavra de Deus, tanto em Gênesis 1, 2 e 3, como nas epístolas de Paulo, na carta de Pedro, se corrobora na realidade. E o que a gente encontra na realidade é que ser homem e ser mulher importa, e que nós somos diferentes uns dos outros, porque Deus nos fez diferentes uns dos outros em algumas coisas. Existe uma série de pesquisas até envolvendo animais, certo? Aí uma série de fotos de pesquisas feitas com macacos. E o que se percebe é que os padrões que se identificam nos homens e nas mulheres se identificam em macacos machos e fêmeas. Macacos machos preferem brincar com carrinhos, enquanto macacas, mulheres, assim, macaca mesmo, preferem brincar com bonecas. Não existe cultura, não existe absolutamente nada que os influencie intelectualmente, existe uma diferença natural. E isso é baseado também nas taxas de hormônios deles. O que aconteceu quando esse documentário foi exibido lá na Noruega? Que é um artigo de um site falando sobre esse documentário. Em 2011, o Conselho de Ministros dos governos dos países nórdicos decidiu suspender o financiamento para o Nordic Gender Institute, altíssimo centro de pesquisa sobre igualdade de gênero e da bandeira da ideologia de gênero. A decisão foi tomada na sequência de um debate que apaixonou a opinião pública escandinava por vários meses. Quem suscitou esse debate foi a transmissão na TV Nacional Norueguesa de um documentário feito pelo sociólogo e ator Harald Eia, famoso por ser protagonista de um programa de comédia. O documentário se chama Lavagem Cerebral. Né? Você teve o fim do financiamento e o fim da ideologia de gênero como uma política pública, porque os dados que se mostraram nessa pesquisa toda se mostraram concluindo que homens e mulheres não representam igualdades fundamentais e que não existe nada que nos difira um do outro na nossa própria natureza. Eu tinha um videozinho aqui de 8 minutos que eu ia passar, mas eu acho que não tem som, né? Não dá para passar o som. A não ser que eu dê play aqui e aí ao mesmo tempo. Aí. É holandês, né? Então não importa absolutamente nada que eles falem. Né? Norueguês, né? Alguém fala norueguês aqui? Né? Mas tem legenda. Como é que sem áudio ia ficar horrível. Mas eu vou resumir para a gente poder ter tempos de pergunta. Clica no videozinho só para ele ir passando aí para o pessoal ver um trecho de 8 minutos desse documentário, onde o Harald Eia está entrevistando alguns pesquisadores, e ele pergunta, olha, alguém já fez o teste de pegar uma criança e arrancar o órgão genital masculino e ver se ele cresce como mulher? Porque isso seria a prova absoluta e estabelecida de que o gênero não tem relação com quem nós somos biologicamente. Né? O argumento que é dado pelos pesquisadores do governo é que não, a gente já sabe o que é que forma o homem e a mulher, ninguém tem que fazer isso não. Só que já fizeram isso algumas vezes. Né? Isso já aconteceu, e esse é um trecho em que ele entrevista uma criança que foi criada como, uma criança homem que foi criada como mulher. Não é? Porque houve no seu nascimento um acidente que lhe decepou o órgão genital, e então os pais criaram dizendo que era uma menina, fizeram todas as cirurgias necessárias, e com o tempo o rapaz não se sentia menina e acabou descobrindo que não era pelo modo
como vivia e tudo que estava ali. Hoje ele faz outros tratamentos, vive tranquilo, feliz, tentando, né, ser aquilo que Deus o fez para ser. Mas tem um caso muito famoso, esse vídeo está no YouTube, se você pesquisar, você encontra. Mas tem um caso muito famoso, pode passar no próximo slide aí, que é o caso de David Heimer. É um caso muito famoso, não é, que aconteceu lá no mundo anglo-saxão. Esse caso veio por causa desse indivíduo aqui, não é? Tinha um homem chamado John Money. Esse livro dele, Os Papéis Sexuais, conta a história do rapaz David Heimer. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos de um livro da Judith Butler, uma das grandes promotoras da ideologia de gênero no mundo, mas ela apresentando o caso do David Heimer. Eu vou dar uma resumida, porque tem muito texto aí em tela e você não vai querer ler esse negócio todo. Então, eu vou dar só uma resumidazinha, o pessoal aí do slide não precisa nem passar muito não, para não cansar ninguém. Mas vê só, o David Heimer era um menino, ele nasceu com os cromossomos XY, e com a idade de 8 meses, ele passou por uma cirurgia, certo, de fimose, para corrigir fimose, uma condição em que o prepúcio impede a urina. O que acontece é que o médico que foi fazer a fimose tinha um instrumento novo, que era desnecessário, que ele não sabia usar, ele acabou aumentando demais a potência do instrumento e acabou destruindo o pênis do menino de 8 meses. Não é? Os pais, claro que ficaram sem saber o que fazer, cuidaram da criança com o pênis quase que totalmente decepado, até que uma vez viram na TV aquele homem que eu falei, chamado John Money. John Money trabalhava na Universidade John Hopkins. Ele tinha um instituto sobre transgêneros, para defender a ideia de que o sexo, a identidade de gênero era desenvolvida socialmente, sem relação com o seu sexo biológico. Eles viram o pai na TV, esse cara na TV, ligaram para ele, e então eles foram chamados para levarem o filho deles para uma análise. Os pais concordaram em transformar seu menino em uma menina. Então eles arrancaram os testículos da criança e trabalharam para que aquela criança fosse criada como se fosse verdadeiramente uma menina. Acontece que entre as idades de 9 e 11 anos, o rapaz começou a perceber que não era uma menina. Tudo começou quando Brenda, que era o nome que foi dado para ela naquele momento, começou a querer brincar com uma metralhadora de brinquedo. E então brincar com carrinhos. Então começou a fazer xixi em pé, mesmo sem ter um pênis, como um tipo de impulso natural. As meninas da escola viram ela urinando em pé no banheiro da escola e ameaçaram matar ela se ela continuasse fazendo isso. E ele não entendia por quê. Ele tinha esses impulsos masculinos, não é? Se ele era uma menina. As equipes psiquiátricas monitoravam a Brenda constantemente, davam estrogênio, mas ela começou a recusar os remédios e ela disse que queria ser homem. Ela achava que era transgênero, uma menina que queria ser homem, mas na verdade ele era um homem, parte de um teste absurdo. Acaba que a história foi se desenvolvendo ao ponto da clínica de identidade de gênero de John Money usar o caso da Brenda como um caso de sucesso. Veja só, por que esse era um caso de sucesso tão intrigante? Porque a Brenda, que no caso, tinha um irmão gêmeo, que não teve o pênis decepado, e que era criado como homem, e esse era o estudo de caso perfeito. Eu tenho gêmeos, um teve o pênis arrancado, o outro não, um é criado como mulher e outro não, a gente vai ver o desenvolvimento desses dois, e vai provar definitivamente que o gênero é algo criado, né, e desenvolvido. Absolutamente não deu certo. Acontece que a família foi completamente desgraçada por esse experimento. Acaba que Brenda rejeitou ser Brenda, assumiu o nome de David Heimer, e então começou a se organizar para ser homem novamente. Começou a fazer tratamento hormonal correto. Tem um trecho mais para frente aí, se você puder passar. Vai passar, onde aparece um trecho de entrevista. Esse aí, você não vai conseguir ler, mas eu leio. Aqui é uma entrevista dele, do David Heimer, dizendo assim: houve pequenas coisas desde o início. Comecei a ver como me sentia e era diferente do que deveria ser, mas eu não sabia o que isso significava. Eu pensei que eu era uma aberração ou algo assim. Olhei para mim mesma e disse que não gosto desse tipo de roupa, não gosto dos tipos de brinquedos que sempre recebo, eu gosto de andar com os meninos e subir em árvores e coisas assim, e as meninas não gostam de nada disso. Eu me olhei no espelho e vi que meus ombros eram largos,
Quero dizer, não havia nada de feminino em mim. Eu era magro, mas fora disso, nada. Mas foi assim que eu descobri. Achei que eu fosse um cara, mas não queria admitir. Achei que não queria acabar abrindo uma lata de minhocas. Não é? A triste história do David Heimer é que ele acaba tirando a própria vida. Não é? O irmão dele acaba tirando a própria vida também. Né? E os dois acabam se matando por não conseguir lidar com toda essa experiência terrível, não é? E aterradora de brincar com o gênero das pessoas. Acaba que todas essas histórias, aqui eu estou citando para vocês como uma abertura de porta, confirmam tudo aquilo que a gente conversou até hoje. Aliás, até hoje, né? Hoje. Né? Tudo aquilo que a gente conversou de manhã e conversou à tarde. Homens e mulheres são intrinsecamente iguais em muitas coisas, mas Deus nos fez com algumas diferenças. E que essas diferenças nos ajudam e beneficiam de muitas formas. E que muitas vezes identificar quem nós somos, quais são as nossas preferências e abraçar isso. E conseguir viver em sociedade, servindo com aquilo que a gente tem de melhor para dar, entendendo que talvez se eu sou uma exceção às diferenças, tudo bem, mas que existe geralmente um caminho e um fluxo natural daquilo que eu faço. Não é? Aceitar quem nós somos e aceitar o fato de que nós somos, a partir da nossa sexualidade também, nos ajuda, não é, a viver aquilo que Deus nos projetou para ser. O objetivo dessa noite era só mostrar que na observação da realidade a gente encontra uma confirmação daquilo que a gente tem na palavra de Deus, de que homens e mulheres foram criados por Deus e criados também para se complementar com diferenças que se manifestam no modo como a gente vive, tá bom?